Olá, aluno do nono ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET primeiro bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 10, semana 3, e o tema de nossa aula é a pesquisa escolar. Coloque no seu caderno esse tema e também copie a parte em rosa. Fique atento para outras anotações durante as explicações. Vamos à leitura? Prezado ou prezada estudante, nesta semana você vai utilizar diferentes ferramentas de curadoria de informações, verificando a fidedignidade das fontes pesquisadas. Recapitulando, a pesquisa escolar é uma atividade sistematizada e mediada entre sujeitos, pautada em instrumentos que propiciam a construção do conhecimento e o desenvolvimento da autonomia, por meio de ações com características de reflexão crítica que priorizam descobrir, questionar, analisar, comparar, criticar, avaliar, sintetizar, argumentar e criar. Depois dessa leitura, nós temos aqui o Saiba Mais, como fazer uma pesquisa escolar. Vamos acessar o site Cola da Web. Por meio desse site, nós temos aqui alguns tópicos que você irá anotar no caderno. O primeiro é a delimitação do tema. Então, é preciso que você estipule qual tema você irá pesquisar, porque as mídias digitais, elas são rodeadas de informações e você pode se dispersar, como está abordando aqui. Escolha do suporte. Então, as diversas ferramentas de pesquisa estão ao nosso dispor, para que, dependendo do contexto, selecionemos os mais convenientes. Então, nós podemos utilizar de livros, mas precisamos ter cuidado, melhor dizendo aqui, se estão atualizados. Podemos também fazer uma pesquisa online, mas precisamos ver se, no caso, o site ele é adequado, quer dizer, se as fontes aí são confiáveis. Nós temos também exame de outra fonte, então recorrer a diferentes materiais, caso restam dúvidas ou inseguranças sobre o que foi encontrado. Então, aqui, sugestões de recursos, como sites diversos, jornais, revista, televisão, rádio, entrevistas com colegas, professores e familiares. Nós temos também a seleção de informações, então é possível que você, quando vai fazer aí uma pesquisa, tenha um planejamento. Às vezes o professor já passa isso, então é preciso seguir etapas, tá? Para que você não saia daquilo que é o seu objetivo. Então, a atribuição dos devidos créditos para evitar plágio. Então, se você tirou de um site, é preciso colocar qual site, se é o G1, por exemplo, se é o UOL, ou se é o Cola da Web, ou se você usou um livro, você referenciar esse livro. Voltando aqui no nosso material, nós temos aqui a atividade. Ao procurar o significado de uma palavra no dicionário, ao consultar um site para compreender melhor algum conhecimento, ou no caso melhor dizendo acontecimento, ao buscar entrevistas com o intuito de conhecer sobre o dia a dia dos indivíduos, entre outras situações, os estudantes desenvolvem a pesquisa escolar. A seguir, 5 temas de estudo são enumerados. Escolha um de seu interesse para realizar sua pesquisa. Então, aqui nós temos o primeiro: qual é a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel? Então, dentro dessa listagem, você vai escolher um, mas hoje aqui na aula eu vou apresentar todos, tá? Caso o espaço aí permita, você pode fazer até 3 temas aí, que ficaria bem interessante. Vamos lá para o primeiro? Estou aqui no site Museu WEG, eu vou colocar o link aqui na descrição deste vídeo. E temos aqui que Marie Curie, que foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, olha que interessante.
Sua maior contribuição para a ciência foi a descoberta da radioatividade e de novos elementos químicos. Com os feitos, foi a primeira mulher do mundo a ganhar um prêmio Nobel. Vou ler aqui o primeiro parágrafo, mas você pode colocar aí no pause e fazer com as suas palavras aí as anotações, tá? Lembrando que você deve realizar as atividades de lápis, tá? Vamos lá. Em uma época onde apenas os homens podiam ir à universidade, Marie Curie descobriu um elemento químico e iniciou uma verdadeira revolução no meio científico. Sua maior contribuição para a ciência foi a descoberta da radioatividade e de novos elementos químicos. Com os feitos, foi a primeira mulher do mundo a ganhar um prêmio Nobel. Então aqui vem falando algumas questões importantes, né? Fala sobre a questão da Primeira Guerra Mundial, tem aqui a ilustração mostrando ela, né? Vem falando sobre o prêmio Nobel, tá? Fala sobre a morte, temos alguns vídeos, muito interessante, a pesquisa ficaria completa. Segundo tópico, como surgiu o movimento negro no Brasil? Vamos acessar outro site? Estou aqui em um site que eu gosto muito, que é o Politize. Então, o movimento negro começou a surgir no Brasil durante o período da escravidão, para defender-se das violências e injustiças praticadas pelos senhores. Os negros escravizados se uniram para buscar formas de resistência. Ao longo dos anos, o movimento negro se fortaleceu e foi responsável por diversas conquistas dessa comunidade, que por séculos foi injustiçada e cujos reflexos das políticas escravocratas ainda são visíveis na sociedade atual. Nesse texto, o Politize vai explicar um pouco da história desse movimento. Olha que interessante, vem falando sobre Zumbi dos Palmares, que você já deve ter estudado em história, fala sobre a Lei Áurea, o movimento negro após a abolição da escravatura. Então aqui, né, temos a ilustração de um jornal, temos também aqui o destaque para uma música. O que o movimento negro busca hoje, olha que interessante, tá? É uma pesquisa também completa. Aqui fala sobre o Dia da Consciência Negra. Nós temos aqui agora o terceiro tópico. Qual é o papel da Organização das Nações Unidas, a ONU, na defesa dos direitos humanos? Vamos acessar outro site. Estou no site Collabblog, eu acredito que pronuncie dessa forma, e você vai perceber que nós temos aqui que é comum, né, sair notícias na mídia sobre ações e assembleias e declarações da ONU, voltadas para os mais variados temas. Mas, afinal de contas, o que é a ONU? E o que faz? A gente explica nesse artigo. Então, é um artigo bem interessante, né? Então, vou fazer a leitura de alguns trechos que, no caso, pode servir aí para a sua pesquisa. Então, vamos lá, a ONU no Brasil. No Brasil, a ONU possui escritórios em pelo menos 3 estados, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, no Distrito Federal, e é representada por 26 agências. A ONU é um órgão totalmente apartidário, sem ideologia política ou crença religiosa. A organização também trabalha em prol da igualdade de gênero e possui um órgão voltado para o desenvolvimento de políticas públicas e garantia dos direitos humanos das mulheres e das meninas. Então, temos a ONU Mulheres. São usadas 6 línguas oficiais nos documentos e comunicações da ONU. Então, utilizam o inglês, espanhol, o mandarim, o árabe, o russo e o francês. O Brasil é sempre o primeiro país a falar nas Assembleias Gerais da ONU. A tradição começou na 2ª edição e não há um motivo específico para isso, mas há quem diga que se deve ao fato do país se manter neutro e pacífico nas discussões. Então, você também pode colocar aí no pause. Essa pesquisa é um pouco menor, mas caso interesse, você pode ir buscar em outros sites. Voltando aqui no material, nós temos o outro tópico. O valor do salário mínimo acompanha o preço da cesta básica? Será? Vamos ver? Estou aqui no site G1. Preço da cesta básica inicia 2021 em alta e registra 6º mês seguido de aumento, diz NUPS. Então, nós temos aqui a abobrinha, batata, cebola, banana e os ovos foram os principais produtos a elevarem, né, no caso,
foi o que subiu, né, o preço em janeiro. Então, o ano 2021, melhor dizendo, começou com uma nova alta no preço da cesta básica na região. Então, aí vem repetindo algumas questões que nós já lemos. Aqui é uma questão importante, em janeiro de 2021, o valor da cesta básica foi de R$ 2.053,34. O custo representa um aumento de 1,41%, ou R$ 28,64 em relação a dezembro, quando o preço era de R$ 2.024,70. Então, aqui tem várias informações, aqui tem os números, quer dizer, a porcentagem de aumento. Temos aqui algumas notícias para você acessar. Então, também é uma pesquisa um pouco menor, tá? Mas se você interessar sobre esse assunto, você pode pesquisar tanto em livros, tanto em sites, ou no caso, se é uma pessoa que entende sobre essa questão financeira, seria bem pertinente. Voltando aqui, nós temos aí o último tópico. Quais são os grandes desafios da educação no Brasil? Estou aqui em um site super confiável, que é o do Jornal da USP, faculdade aí muito importante do Brasil, e os desafios da educação no Brasil vêm sendo pontuados aí, e aí nós temos como marcação esse parágrafo aqui, olha. No Brasil ainda convivemos com questões antigas que já deveriam ter sido enfrentadas e resolvidas no século XX, mas se arrastaram ou se arrastam sem solução. Então, nós temos o analfabetismo funcional, quer dizer, nós temos aquelas pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, mas às vezes, por exemplo, elas identificam um ônibus, por exemplo, né? Vamos pensar assim, para onde esse ônibus vai, conseguem ver uma marca, reconhece o que elas estão utilizando, né, como produtos, por exemplo, de limpeza, então pelas imagens. Então, quer dizer, temos dessa ideia, também temos aquelas pessoas que sabem ler e escrever, mas que não sabem interpretar. Então, essa ideia é bem complexa. Péssima qualidade do ensino público, especialmente o básico, incerteza sobre o ensino médio, expansão acelerada e desequilíbrios no ensino superior. Então, o país corre o risco de aprofundar a desigualdade social imperante, se não oferecer a todas as crianças e jovens uma educação de qualidade, que lhes dê igualdade de oportunidades na sociedade e para o exercício da cidadania. Esse assunto é bem interessante, eu gosto muito. Você pode falar também da pandemia, os desafios aí das escolas públicas em relação a esse ensino remoto que nós estamos vivendo. Você pode abordar aqui, com isso também, houve um crescimento em relação ao uso das novas tecnologias, e isso vai aí fazer com que você escreva um texto bem autoral. Voltando aqui no material, após terminar suas consultas ou entrevistas, redige um texto expositivo, apresentando os resultados de sua pesquisa. Então, lembre que você tem que escrever pelo menos 3 parágrafos de aproximadamente 5, 7 linhas cada. Lembrando que quando nós escrevemos, nós não podemos esquecer da pontuação, principalmente dos pontos finais, e das vírgulas. Então, por exemplo, se você escreveu 2 linhas, já pense em colocar um ponto final, e depois você pode continuar na frente as suas frases, tá ok? Tente colocar começo, meio e fim, então comece falando o conceito ou as questões referentes àquele tema, depois você pode abordar um pouco mais sobre algumas especificações sobre o tema e conclua com uma opinião, no caso é um texto expositivo, mas nada lhe impede de colocar aí uma opinião sobre isso, tá bom? Do mais é isso, espero que você tenha gostado da nossa aula, tenha uma boa semana e um grande abraço.